Voltamos, Brasil, e agora com um assunto muito interessante. Muito se fala, né? Muito antigo, né? Quiromancia, quirologia, o estudo das mãos, que toda a nossa vida, né? Que tudo se sabe através das mãos, né? Bem se dizia que as ciganas, né? Quando vê a palma da mão da gente, já quer ler as mãos, a sorte está nas mãos. Edu Scafon, a sorte está nas mãos? Olha, as nossas mãos falam muito sobre a gente, viu? Só que o interessante é que as linhas das mãos podem mudar, Nani. Sério? Com o passar do tempo. Então isso nos mostra a nossa parcela de livre-arbítrio também que a gente tem, onde a gente pode mudar o nosso destino, aquilo que a gente está atraindo para a nossa vida, né? Construir uma nova realidade, mas muito se tem nas mãos. Tanto é que o Aristóteles, ele acreditava, para ele as mãos era a principal parte do corpo. E ele estudava quirologia, quiromancia também. Qual a diferença de quiromancia para quirologia? Isso é uma boa pergunta, porque quiromancia é mais uma coisa intuitiva, né? Mancia significa adivinhação, quiro, mãos. Então, adivinhação através das mãos. Sim. Logia já é estudo, então estudo, né, das informações contidas nas mãos. A quirologia, ela tem mais técnica, né? A gente precisa entender quais são as linhas principais, quais são os montes dos planetas, né? O formato da mão, que define se é uma mão de terra, de fogo, de água ou de ar. Já a quiromancia, a pessoa vai analisando o que ela está sentindo. Quando ela está tocando a mão, se ela enxerga alguma coisa, alguma visão, quando ela está olhando para uma linha. Então, a quiromancia é mais intuitiva, mas é através dela que nasce a quirologia. Que é o estudo mais preciso mesmo, né? Exatamente. A gente consegue analisar olhando a mão, o formato da mão é que descreve se ela é de terra, água, fogo, ar? Exatamente, Nani. Eu trouxe até algumas imagens para a gente ver o que é uma mão de terra, o que é uma mão de fogo, uma mão de água, uma mão de ar, para a gente discutir isso um pouco. Olha ali a mão dos 4 elementos. Então, assim, a primeira mão ali, à esquerda, é uma mão de fogo, né? Na sequência, a gente tem uma mão de água. Como que é a mão de fogo? A mão de fogo, normalmente, ela é retangular, a palma da mão. Daí o que acontece é que os dedos, eles podem ser mais curtos do que a palma. É uma mão, normalmente, meio avermelhada. Avermelhadinha, uma mão quente. É do fogo. Isso, são mãos grandes, com dedos espatulados nas pontas, ó, como tem na ilustração. Já a mão de água, ela é uma mão mais comprida, os dedos são longos, a palma também as pontas dos dedos é mais cônica, né? E é uma mão que pode ser úmida também, normalmente é a mão de água. E qual que é a diferença? Assim, por exemplo, a mão de fogo é uma pessoa corajosa no dia a dia, tem bastante iniciativa, criatividade, energia, é uma pessoa impulsiva, que fala aquilo que ela pensa, né? Mas de bastante iniciativa. Já a pessoa que tem a mão de água é uma pessoa mais emocional, mais sensível, né? Mais voltada para as artes também, mais romântica, mais sentimental, quem tem a mão de água. Na sequência, Nani, a mão de terra, ela é uma mão quadrada, tá? Então, a gente vai observar que, assim, a palma é quadrada, né? Tanto a altura como a largura da mão é muito próxima, é muito parecida e os dedos são curtinhos da mão de terra. E a mão de ar, ela tem a palma quadrada, mas os dedos são compridos, diferentemente da mão de terra, que é palma quadrada, mas dedos curtinhos. E daí o que acontece? Por exemplo, quem tem mão de terra, normalmente são pessoas mais práticas no dia a dia, mais voltadas para o universo material, são pessoas atentas com o que está acontecendo, que têm senso de realidade, né? Elas não se perdem tanto como as pessoas que têm mãos de água, que normalmente são intuitivas, vivem num outro mundo, em outra realidade. Mão de terra não, é pessoa bem prática, voltada para o dia a dia. Agora o que acontece é que também quem tem mão de terra, às vezes tem habilidade para artesanato, jardinagem, para coisas que use, né, as mãos. Já falando de mão de ar... Gostei disso, eu acho que minha mão é de ar, hein? Eu tô achando que a sua é de ar, pelo que eu li, que a sua é bem parecida com a minha. Vamos dar uma olhada. A minha é de ar. As pessoas que têm mão de ar, elas são pensadoras, as coisas precisam fazer sentido para elas, elas têm facilidade de aprendizado, são pessoas que têm uma tendência à intelectualidade também, tá? Essa é a mão de fogo. Ó, se a gente observar, ó como a palma é um pouco retangular, né? E os dedos, eles não são compridos necessariamente, né? Mas eles são espatulados. E normalmente essas pessoas têm a mão mais quente e avermelhada. Daí a gente tem imagem de cada uma delas. Ó, aí na sequência é uma mão de terra, né? Então ela é quadradinha, ela tem os dedos
bem parecidos o tamanho, são quase na mesma altura. Por exemplo, o que diferencia muito é o dedo médio, né? Que ele é sempre mais alto do que os outros. Mas quem tem a mão de terra é engraçado que os outros chegam muito próximo do médio. O médio não se destaca tanto, né? Perto dos outros dedos. Ó, na sequência, vamos ver a próxima imagem. Olha só, aqui nós já temos uma mão de ar, né? Não é uma mão de água. Ó, ela é compridinha, né? Os dedos são compridos e ela é quadradinha no meio. Então aqui é a mão das pessoas mais intuitivas. Vamos ver na sequência próxima. E aqui a mão de ar, né? Que os dedos são compridos. Bem comprido, né? Bem compridos. E as pessoas de ar? As pessoas de ar são mais racionais, né? Então elas são pessoas que pensam, que refletem em torno das coisas, têm uma personalidade um pouco mais investigativa, são pessoas observadoras, pessoas que têm facilidade de aprendizado, que estão sempre observando tudo o que está acontecendo e assim elas entendem a mecânica das coisas. Então são mais racionais do que emocionais. Minha mão é o quê? Olha, eu acho que eu sou a última lá analisando. É mão de ar, porque os seus dedos são compridos, né? E se a gente for ver, a palma, ela é quadrada, praticamente, né? Que é o que define terra uma mão de ar. De terra não é. Porque eles precisariam ser muito próximos na altura. Não é. E eles não são, né? Eles são dedos compridos, né? E o que acontece? A mão de ar, ela tem linhas finas também, como as suas, e bem marcadas. Então, a sua certamente é uma mão de ar. De água ela não é, não. Né? E de fogo também não, porque não é retangular. É uma mão de ar a sua. Agora, o que acontece é que, não é todo mundo, mas muita gente que tem a mão de ar tem mão seca também. Então, é mão seca com traço. Ó, a minha como é seca. Eu sempre tenho necessidade de molhar as mãos. Exatamente. É muito característico. Adoro, de quem tem mão de ar. Tem que ficar molhando as mãos. É muito característico. É mão seca e os traços, eles são finos e bem marcados. Edu, vamos botar, né? Vamos falando analisar. Aí sobre as mãos. Você sabe que isso é muito antigo, né? Nasceu na Índia, né? Então, dizem que há 5.000 anos, né? A origem teria sido na Índia. E é interessante também porque as pessoas, às vezes, não sabem que mão que elas devem buscar as informações, né? Esquerda ou direita? A mão que a gente escreve. Então, exatamente, quem escreve com a mão direita mesmo, essa é a mão que tem as informações sobre essa vida, sobre quais são as tendências, sobre o presente e sobre o futuro que você está traindo. Agora, a outra mão, a que a gente usa menos, é a mão que tem as informações de vidas passadas, para quem acredita, dos dons e talentos que você possui, que você está trazendo do passado, né, e pode usufruir nos dias de hoje. Então, nessa mão nós temos muitas explicações para as coisas que a gente enfrenta na vida, para as dificuldades que nós temos nessa vida. É um estudo mesmo, né? Como você faz? É um estudo, você tira né? Você fotografa a mão, fica estudando, faz um mapa da mão? Então, isso é interessante. Muita gente trabalha desse modo, né? Outros têm um roteirinho que segue quando vai fazer uma leitura de mão, onde a gente primeiro identifica qual é o elemento, depois nós vamos para as linhas principais, que eu trouxe para a gente conhecer também. Linha da vida, linha do coração, linha do sucesso, da fama também. Bom, a linha minha do nós já destino. descobrimos que eu sou a mão... Mão de ar, com certeza mão de ar. A mão de ar é? A mão de ar é prática, é racional. Tanto a de ar como terra são práticos, mas é uma mão que fala de uma pessoa mais racional, que pensa um pouco antes de fazer as coisas, analítica, observadora, né? Difícil aí de enganar. Vídeo, né? Não tem jeito. Exatamente. Qual a linha que define aqui? As pessoas têm muita dúvida, né? Qual a linha que estuda? Então, nós estudamos a linha da cabeça, linha do coração, são essas duas aqui, são as linhas principais. Daí a gente tem também linha de destino e linha da vida. Essas 4 são as linhas, né, mais indicadas para a gente olhar. E daí, aqui também a gente costuma ver, não é todo mundo que tem essa linha, mas ela é chamada de linha do sucesso, ou linha do Sol, linha de Apolo. Então, normalmente, ou pessoa conhecida, pessoa famosa, ou pessoa popular, ou que adquire reconhecimento no trabalho, é que tem essa linha, porque esse dedo aqui é o dedo do Sol. Então, cada dedo é regido por um planeta. Então, o dedo do Sol fala do quê? Brilho, alegria de viver e sucesso. Então, quem tem uma linha que venha na direção desse dedo, são pessoas que se tornam bem-sucedidas ou conhecidas. Agora, é uma linha que pode vir daqui de baixo, acompanhando a linha do destino e subir, ou pode ser uma linha que vem daqui de cima, da linha da cabeça ou de algum outro ponto da mão. Mas a regra é que ela tem que vir na vertical, se elevando na direção do dedo anelar, que é o dedo do Sol. E essa linha que eu nunca vi no livro de quiromancia? Essa daqui, né? É.
Todo mundo tem, ó. Eu tenho nas duas mãos. É, você tem nas duas. Então, essa é uma linha que ela é pouco conhecida, né? Não é uma linha das tradicionais, não, né? É uma linha bem particular sua, que a gente tem que analisar as linhas que passam por ela para a gente poder fazer a interpretação. Mas você tem linhas bem marcadas na mão. Você tem um monte aqui também ressaltado, monte de Vênus. Vênus é o planeta da beleza, do amor, da estabilidade. A gente sempre tem que analisar os montes que a gente tem proeminentes, né? Monte ressaltado é que a gente tem aquilo em abundância ou de um modo intenso, os atributos daquele planeta. Então, por exemplo, por aqui a gente percebe que é uma vida que, assim, não faltaria para você, por exemplo, possibilidades amorosas, de ser feliz no campo afetivo, né? De ter estabilidade, segurança, beleza, porque tudo isso aqui é domínio de Vênus e a gente tem ressaltado. Qual outro monte? É uma mão só para você analisar, né? É. Vamos então, estou mostrando. Mas essa daqui é a sua mão esquerda, né? Vamos falar então, presente. isso você está trazendo passado já foi, né? do passado, exatamente. Vamos falar presente. Mas é ressaltado aqui dessa mão também o de Vênus, tá? Bom, daí se nós formos olhar aqui, por exemplo, o mindinho é dedo de Mercúrio. Então, o monte que a gente tem aqui é um monte ligado à comunicação, à esperteza, à inteligência. O seu também é ressaltado. Então, é bom para quem trabalha com comunicação, né? Está evidenciando talento para isso. Aí, na sequência, a gente tem aqui o dedo de Apolo, que você tem aquela linha do sucesso que se eleva aqui. O monte, ele não é ressaltado. Mas o fato de você é um monte normal, que a gente tem que olhar que os montes eles podem ser proeminentes, né? Pode ter uma almofadinha aqui e ser ressaltado. O monte pode ser normal, plano, mas ele também pode ser para dentro e a pessoa de repente não vai, se o monte for baixo, ela não tem tanto, né? Aqueles atributos. O seu aqui do Sol é normal. Vou tirar a aliança para você ficar mais livre. Não, tô de anel aqui. Tá. Pronto. Esse daqui é um dedo de Saturno, né? Então é um dedo ligado assim, quem tem esse monte alto é ruim. Quem tem o monte alto do dedo médio é ruim, porque o que acontece? Saturno é um astro que fala de responsabilidade, ele fala de fazer as coisas de modo estruturado e às vezes ele acaba sendo chato. E as pessoas que têm uma influência saturnina podem ser pessimistas também. Você não tem esse monte alto, tá? Quem tem esse monte alto, normalmente são pessoas que são pessimistas e que são mais cautelosas demais e difíceis de lidar. O seu de Júpiter é um monte um pouquinho mais ressaltado. Aqui a gente tem uma almofadinha. E Júpiter é o planeta que fala da justiça e que fala de abundância. Então, o que dá para perceber é que os montes que você tem ressaltados, né, são o de Júpiter, que rege aqui o dedo indicador, o de Mercúrio, que é o da comunicação, né, o de Vênus, que é da beleza e da estabilidade, e tem um pouco também o da Lua. O da Lua fala de intuição. Intuição, espiritualidade, o lado maternal forte também. Então, estes são os montes mais fortes na sua mão. Agora, os outros, daí você tem essa linha do sucesso, que é sempre importante de a gente dizer. E você sabe que até as falanges a gente analisa também. Sério? Sério, que são essas 3 partes que a gente tem em cada dedo. Porque quem tem a da ponta aqui maior são pessoas que são mais inclinadas para as coisas de espiritualidade. Quem tem a do meio são pessoas que são mais mentais. E quem tem a de baixo, maior, são pessoas que são mais práticas e voltadas para a vida material. E quem tem equilibradinho tudo, mas isso a gente precisa de uma régua ou medir direitinho. Quem tem equilibrado são pessoas que dão vazão para essas 3 áreas da vida. E essa Mente, linha? espírito... Essa linha que todo mundo fica de curioso. Qual linha? Essa daqui? Essa aqui, essa maior. Então, essa daqui nós chamamos de linha do coração. Eu tenho até uma imagem dela maior, que dá pra gente ver. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha nas principais linhas. Né? A linha do coração, ela fala não só da vida afetiva, é uma outra imagem, essa daí é dos montes. Mas é isso, exatamente. Daí, se a gente reparar, ali em cima, uma das principais de cima é a linha do coração, que é essa que você perguntou. Ela é uma linha que ela fala do quê? De como a pessoa lida com as emoções e como ela lida com a parte amorosa também. Então, a gente sempre tem que reparar, porque, por exemplo, quem tem a linha da cabeça, aí na imagem a gente vê em cima a linha do coração e, na sequência, a linha da cabeça, do lado esquerdo. A linha da cabeça fala sobre como a pessoa é racionalmente falando, se é uma pessoa analítica e racional.
A linha do coração fala se a pessoa é emocional. Quando essas duas linhas se cruzam, é sinal de que a pessoa tenta sempre equilibrar as duas coisas. E ela não só vai pelo coração, mas ela também pensa com relação às coisas, então ela tem uma atitude mais equilibrada. Então é interessante de a gente ver quando as linhas se cruzam também. Então ali nós temos as principais, né? Em cima é a do coração, daí a gente tem a da cabeça. Embaixo, subindo na direção do dedo médio, nós temos uma linha que fala de carreira, que é a linha do destino, né? E daí nós temos ali no cantinho também da mão a linha da vida. A linha da vida, ela é alvo de muitas especulações, porque as pessoas... vou ter vida longa, vida curta. No passado era isso que a gente via. Hoje, ela não fala só disso na quirologia. Por exemplo, por essa linha, a gente vê a qualidade de vida da pessoa, a gente vê se a pessoa tende a ter uma vida de bem-estar, né? Se ela vai ter uma vida boa, né? Se vai acontecer coisas boas e ela vai ter um conforto na vida. Então, não só a longevidade, mas no passado as pessoas acreditavam que quem tinha a linha da vida curtinha não ia ter vida longa, né? Morreria cedo. E, na verdade, para a gente, hoje em dia, a gente não segue muito isso, não, né? Então, a quirologia veio um estudo mais exato, né? É um estudo mais exato. Mais preciso, né? Mais preciso. Os ciganos fazem a quiromancia. Mais a quiromancia, isso, que é uma coisa mais intuitiva. Muito cultural também deles, é muito cultural, A quirologia já é uma coisa que tem mais estudo. Tanto é que a gente analisa até, às vezes, com uma lupa, para a gente poder ver símbolos, que a gente chama de quadrado, que é um símbolo de estabilidade, que a pessoa pode ter em alguma linha ou monte. Triângulo é um símbolo bom, né? Estrela, forquilha, né? Tem também outro símbolo, grade. Com certeza tem. Daí a gente olharia aqui na direita, principalmente. Com certeza tem. Cruz também. Cruz é ruim. Quando tem é ruim. O que é uma cruz? É um fardo? É um fardo. É uma dificuldade na onde aparece. Aqui dá para ver que você tem estrela. Estrela já é bom, é positivo. A estrela é como se fosse um asterisco. Aí é positivo. Grade é ruim, que é como se fosse um aprisionamento. Aqui você tem uma estrela, nitidamente, Vê se você nota um asterisco nesse ponto da sua mão, formado por vários riscos. Só que é uma estrela, é um ponto de boa sorte. E está numa região que é o Monte de Vênus. Só no amor, né? Só tô bem no amor, né? Amor e estabilidade. Só isso, Edu? O dinheiro não tá nada melhorando aqui, não? Não, o dinheiro tem também, mas a gente precisa dar uma fuçada aqui, uma procurada. Mas, se a gente for ver, o seu monte de Júpiter, que é o astro da abundância, ele é ressaltadinho, né? Então, isso aqui fala... Mais ou menos. Não é afundado. É ruim quando a pessoa tem aqui afundado. Próximo ao dedo indicador, gente, que é o dedo de Júpiter. As pessoas ficam buscando o quê? Quando vai buscar a mão? Vida longa, você vai ter vida longa, filhos... Amor, casamentos. Amor, casamento. Casamento você vê aqui no cantinho. Esses risquinhos são de casamento. Eita, Lelê, hein? Programa ao vivo é assim, minha amiga. Vamos ver, hein? Ai. Ainda bem que o marido não assiste. Pode falar, Edu. Tem mais casamento na minha vida? Pode falar. Então, esses risquinhos que nós temos aqui no canto, eles falam tanto de casamento como de sociedade, né? E parcerias ou namoros que a gente tem e que são longos. Já estou no terceiro casamento. Como que tá aí? Tá contando demais, gente. Aqui tem 4, tá? Ixi! Tem 4 risquinhos. Mas aí pode ter sido também algum namoro, né, do passado. Você tá amenizando o meu. Ou alguma coisa, né? Futuro nunca se sabe, né? Mas a gente tem aqui 4 risquinhos, né? Então eu vou casar mais uma vez ainda. 4 relacionamentos significativos na sua vida. Tá vendo, marido? Cuida bem, viu? 4 relacionamentos firmes, Vamos cuidar. A minha mão tá mais um casamento aqui. Eu gostei desse negócio aqui, E o interessante, Nani... Dá pra descrever também aí, usar a quiromancia para saber como que é, não? Não, pela quirologia a gente não conseguiria descrever. Mas o que é legal as pessoas verem também é que aqui nesses risquinhos da mão, né, que a gente tem aqui deitadinhos, né, no canto da mão, tem os relacionamentos. Outros risquinhos que pode cortar essas linhas são os filhos. Ou filhos, ou se não, por exemplo, filho não necessariamente gente, mas um cachorro que você tem junto como se fosse um filho, junto com a namorada ou namorado, um projeto que vocês têm juntos, uma empresa que vocês têm juntas, tá? Tudo isso pode ser definido aqui. A gente tem também aqui as linhas que falam de viagens, né? As viagens grandes. Todos esses risquinhos aqui são linhas de viagens que a gente tem aqui desse lado da mão.
Então, na verdade, tem muita coisa que a gente consegue ver. É difícil, né? É muita coisa. Mapa. É um mapa. É um mapa. É um mapa. Eu trouxe até uma outra imagem que a gente tem. Qual imagem pra gente ver? Aquela que ela tinha mostrado antes, essa daí. Aí nós temos as áreas da mão para a pessoa saber, por exemplo, onde que ela pode procurar o quê, né? Então, se a gente for ver ali no dedão, né? O dedão é uma área de Vênus. Então, a pessoa precisa olhar ali naquele montezinho, né? Se ela tem um monte ressaltado, que é o que você tem ressaltado, né? Um monte proeminente. E Vênus fala do quê? Fala de amor, fala de beleza, fala de conforto, né? Daí, na sequência, o indicador, lá em cima, ele é um dedo de Júpiter, né? Então, quem tem ele proeminente, a pessoa vai ter sorte com justiça, vai ter sorte na vida, golpes de sorte, para jogos também, que às vezes as pessoas querem saber se tem sorte para jogo. Quem tem um monte de Júpiter ou de Mercúrio proeminente, tem sorte para isso, né? O dedo médium, ele é um dedo que vai falar sobre carreira, sobre segurança profissional. Quem tem ele proeminente ou tem uma linha do destino que vai de lá de baixo até ele, lá em cima, até o dedo médio, são pessoas que vão se dar bem com carreira e que vão conseguir ter uma carreira bem-sucedida, estável, né? Agora, se de repente vem uma outra linha em paralelo à linha do destino, juntinha, pode ser mudança de carreira ao longo da vida. É um né? estudo mesmo, né? É um estudo, Nani, e o muita mindinho? coisa. O anelar é o do Sol, né? Que é o do sucesso, do vigor. Quem tem ele baixo, um monte baixo, pode ter problema de saúde, uma saúde frágil, né? Tá. Pouca vitalidade. E o dedo mindinho ali é o de Mercúrio, que a gente brinca que quem tem ele tortinho também são pessoas que são, não vou dizer desonestas, mas assim, que a gente tem que ter um certo cuidado, porque a pessoa pode ser dúbia, porque de repente ela exerce a comunicação dela, né, para conseguir retinho, viu, gente? aquilo que ela quer. Quem tem ele torto para dentro, assim, na verdade. Já vi. Né? É o cuidado que a gente tem que ter, porque é o dedo que fala sobre a comunicação. Né, Adorei, Edu! Hoje eu trouxe assim de um modo bem geral, só para o pessoal compreender que é um estudo, né, entender o que é, onde que a gente busca essas informações, mas vai muito além disso. Eu trouxe o básico do básico. Adorei. Amado, e pra gente fazer lá no Espaço Faces da Lua, claro. Espaço fazem? Isso, lá a gente tem pessoas que fazem nos dias de eventos também. Eu também faço, dou uma olhadinha, às vezes quando a pessoa vai fazer uma leitura de tarô, uma leitura psíquica, a gente aproveita e dá uma olhada também nas mãos, né? E daí o telefone para as consultas de um modo geral, saber a programação do espaço, é o 2306-1751, né? Tá aparecendo aí. Sim. Tô no Instagram também, como Edu Scarfon, e no Facebook. Também tem um WhatsApp ali também, né? Tem também. 97-374-5755. Isso. E tem um evento que nós teremos também. Quando vai ser? Me fala desse evento. Dia 10 de março, né? É um evento que foca na espiritualidade da deusa, no sagrado feminino, nas deusas, porque março é o mês da mulher, né? E nós vamos fazer um festival que vai homenagear Yansan, que também é conhecida como Oiá, né? Deusa dos ventos, das tempestades, deusa guerreira. Então nós vamos homenagear através de Yansan as mulheres guerreiras que saem todo dia, né? Matam um leão por dia, né? Para poder sobreviver, cuidar da família, dar conta de tudo, gastos. E daí nós vamos pedir para Yansan por proteção espiritual, proteção psíquica. Teremos várias palestras de espiritualidade. Estão né? comentando, viram você falando, o Baba Mike vai estar falando. Vai estar também o Baba Mike, a Cláudia Raui, Patrícia Fox, Diego também de Oxóssi, que a gente vai mostrar como que Yansan pode ser honrada, assim, seja através da Wicca, seja através do Candomblé, seja através do culto de Ifá, ou o arquétipo de Yansan na psicologia também, como que é a mulher Yansan. Então nós vamos falar sobre tudo isso e vamos ter meditações para a gente sintonizar essa energia dela, né? Euzinha. Você é o arquétipo de Yansan, né? Eu sou. Exatamente. Quer dizer, não sou o arquétipo, gente. Pelo que falaram, eu sou de Oiá também, Seria sou de Oiá, tá na cara. Obrigada, amor. Imagina. Vou dar um recadinho e já volto, hein? Vamos que vamos, gente. Vamos falar...